La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 conduções, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte e eu me pus a me dizer. La seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, encheu o rio, fez a serra, não deixou nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Foi Deus quem criou a terra, encheu o rio, fez as serras, não deixou nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas Deus também não pode entrar. Boa tarde a todos catarinenses, estamos ao vivo com chuva nessa terça-feira. Hoje é dia que dia hoje? Dia 8 de setembro, nós abrimos o show da tarde com esse cara que é nota 10. Vamos aplaudir ele, o cantor Almiro Reis. Aí, garotinho. Eu não vou dar 8 pra ti, a tua nota é 10. Ele falou 8. A nota é 10. Falei oi. E aí, tudo bem? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Mas ele falou 8. Mas hoje mas é a nota 10, Agora essa música é uma música que tem uma letra fantástica, né? É muito social, né? Tocante. Fala de igreja, fala de fé, fala de generosidade, fala de um monte de coisa boa, né? Igreja, templo, pastor, padre. É a mesma coisa. É social, tá falando que o homem faz e fica excluído, né? Não pode entrar. É verdade. E essa apresentação de artista, camisa de artista, tá? Isso é importante, né? Obrigado pela sua vinda e continue tendo uma ótima semana!
É claro que é sempre um prazer diferente, um prazer renomado, é um desafio nós estarmos juntos pela Prime TV para todo o nosso Brasil e depois do nosso site lá no YouTube para o mundo, para o planeta. E hoje um programa que muitas pessoas vão se emocionar. Somente as pessoas que estão em casa vão se emocionar, que hoje nós vamos falar das pessoas, como recuperar as pessoas, como devolver a dignidade para as pessoas. E por isso nós conseguimos com muito esforço trazer uma das maiores autoridades nessa temática, nesse projeto, nessa vivência. Ela comanda a clínica Caminho do Sol. E o tema de hoje, então, o saber, como recuperar o ser humano. Todos vocês já receberam um flyer para que vocês possam ficar à vontade, possam ficar online. Por isso, vamos aplaudir a nossa convidada central, a doutora Sarita Duarte Faria! Muito bem, muito bem, muito bem. É o Show da Tarde, ao vivo, para todos os catarinenses. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado aos nossos telespectadores, os nossos internautas que estão aí nos prestigiando nessa terça-feira, depois de um feriado prolongado, muita chuva. Então agora a nossa conversa começa a entrar no ar. Mais uma vez, quero cumprimentar a Clínica Caminho do Sol, quero cumprimentar toda a direção, quero cumprimentar todos os colaboradores, quero cumprimentar todas as pessoas que estão lá, que estão sendo assistidos, todas as pessoas que já passaram por lá e jamais vão esquecer dessa clínica, jamais vão esquecer daquelas pessoas que devolveram a moral, a dignidade, a saúde, e isso é muito bacana. Doutora Sarita, obrigado pela sua vinda e boa sorte. Tá tudo bem? Tudo bem? Alguém tem uma caneta para mim prestar uma caneta, que eu quero dar o meu primeiro autógrafo agora. O primeiro autógrafo aqui, bolsa grande, hein? Essa bolsa é grande, essa bolsa aqui. E tá tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda e vamos iniciando a nossa mesa redonda com o nosso presidente da mesa, Dr. Valdir. Obrigado pela sua vinda. É sempre um prazer estar ao lado de Vossa Excelência, uma pessoa expressiva, comanda uma associação brilhante aqui no Palhoça. É o bairro mais populoso, ali a Ponte Marim. Obrigado por todo esse carinho. Por favor, cumprimenta a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Senhoras e senhores telespectadores, meus amigos aqui da mesa, doutora Sarita, é o nosso amigo Tadeu Soares. Uma boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso, doutora Sarita, estar entrevistando você, formulando essas perguntas. Doutora Sarita, como identificar a pessoa que tem depressão? A gente olha as pessoas, mas não dá para identificar. Qual é o método que você usa para identificar a pessoa depressiva? Bom, acho que inicialmente é importante a gente considerar alguns dados estatísticos que acabam ilustrando a magnitude dessa questão, dessa problemática. Então, hoje as estatísticas apontam que 5% da população mundial é atingida pela depressão. Isso a gente está falando de 350 milhões de pessoas. No Brasil, essa estatística já é de 10%. Né? Então, com isso, a gente consegue perceber que nós estamos falando de um problema de relevância social, né, e uma preocupação de saúde pública. Essa pergunta é muito interessante, porque nós temos no senso comum, lamentavelmente, pouco entendimento do que vem a ser a depressão. E muitas vezes alguns sintomas são confundidos com preguiça. Ah, não quer fazer nada, dá uma vassoura que já melhora. Né? E de fato existe muita gente preguiçosa também. Mas a gente tem que diferenciar tristeza de depressão. Né? Lamentavelmente, nós banalizamos essa palavra depressão, que representa uma patologia, um sintoma patológico, e confundimos com tristeza. Então, nós temos a capacidade de termos uma resposta emocional de tristeza quando estamos diante
de alguma dor, né? De alguma perda. Perdemos dinheiro, perdemos algo que era importante, perdemos saúde, perdemos alguém, um luto. Então nós vamos nos entristecer. E vamos nos sentir alegres quando algo de bom nos acontecer. Uma conquista, ganhar na Mega Sena, meu time ganhou e assim por diante. A depressão, nós estamos falando de um quadro patológico. E é possível, sim, né? Existem os critérios diagnósticos que nos alertam de que está acontecendo um processo de adoecimento. Qual é o grande entrave para que as pessoas procurem um recurso quando estão num processo de depressão que a gente chama de leve moderada? Primeiro porque existe, por parte de nós, uma prepotência muito grande, um narcisismo, de a gente não querer aceitar que perdeu o controle sobre alguma coisa ou fracassou. Segundo os próprios, talvez, preconceitos, né, de achar que aquilo ali é uma fraqueza. E outro pelo próprio estigma, né, que se envolve no senso comum. A gente não tem muito respeito, não só com a depressão, não está muito educado para isso, mas como também os outros transtornos psiquiátricos. Então, a depressão muitas vezes é camuflada, ela é escondida pelo próprio paciente e pela própria família. Como é que a gente detecta prejuízos no funcionamento geral da pessoa? Quando eu começo a afetar o meu relacionamento conjugal, laboral e uma série de outros. E aí a gente tem os sintomas clássicos, que vai desde alteração do apetite, que pode ser para mais ou para menos. A minha ansiedade pode ser sinônimo de gula, né? Ou eu posso ter inapetência. Alteração no sono, para mais ou para menos. O conteúdo do pensamento, ele fica catastrófico. A sensação da pessoa é de desamparo. A família, às vezes, está toda ali. Mas ela tem a sensação de abandono, de desamparo, de desesperança. Ela é tomada por sentimentos que geram um choro, às vezes, convulsivo. Pode haver pensamentos de morte. Ocorre, num ponto de moderado e grave, ideação suicida, ideias suicidas. E pode também, numa depressão grave, ter a presença de sintomas psicóticos, delírios ou alucinações. Não sei se eu consegui esclarecer. Então, a diferença entre tristeza e depressão. Depressão é a patologia, quando a doença se apresenta. Então, a gente não pode confundir, será que eu estou com depressão? Pô, se eu perdi meu pai, meu irmão, meu filho, alguém que era importante, se eu não chorar, então tem alguma coisa errada comigo. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador da paz, Arcanjo Spínola. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos os presentes, a todos os embaixadores, aos irmãos da mesa, a doutora Sarita. O seu trabalho é um trabalho extraordinário. Então, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é natural de Florianópolis? Sou. Quantos países a senhora conhece? Todos os países que a senhora tem? Não é só daqui. E algum outro lugar mais? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns serviços, né, aqui no estado, fora do país também, na Associação de Saúde Mental, com a comunidade hispânica dos imigrantes ilegais. Né, trabalhava com saúde mental com eles. E sempre comprometida com o aprimoramento constante. Sou membro da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Teremos um congresso em São Paulo agora, no final do mês. Então, esse compromisso com a atualização, ele tem que ser constante. Queremos também agradecer a presença do nosso poeta, jornalista, presidente da Idade Fantástica, que estamos chegando. Nosso pesar, o nosso luto pelo desaparecimento do seu amiguinho, o nosso cãozinho. Também uma pessoa como nós, tem sentimento. Nossas condolências. Cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Sarita, sabe-se que
quanto maior o número de amigos o filho tem, é mais fácil de se tornar crônica a dependência, o uso de qualquer droga. Mas eu gostaria de saber de você, da sua experiência, qual a atitude que um pai ou uma mãe deve tomar quando encontra no quarto do filho ou da filha algum tipo de droga. Se destrói o que encontrou, se chama e faz um drama, faz uma guerra, ou pede explicação, ou chora, ou usa junto. Acho que vale a gente fazer uma consideração, né? Ninguém inicia, se a gente for pensar assim, como é que a Organização Mundial de Saúde define droga? Então, droga é qualquer substância produzida fora do organismo vivo, que uma vez introduzida, altera fisiologicamente a nível de comportamento, percepção e sentimento. Essa alteração pode ser nociva ou medicinal. Não podemos falar de nenhuma droga, e aí a gente pode classificar, entender as drogas enquanto legais e ilegais. Nós temos o álcool, a nicotina, os medicamentos, são as drogas legais. Temos as drogas ilegais, cocaína, crack, anfetamina, uma série de outras, né? Mas antes de entrar nessa questão, ninguém inicia o uso de nenhuma substância psicoativa que vai alterar humor e consciência para adquirir uma patologia, para se tornar dependente químico. O princípio é prazer. Né? Então, o que a gente considera? A gente considera hoje ou prazer ou alívio de desprazer. Então, se eu tenho um desconforto muito grande, estou com insônia, vou lá, tomei um Rivotril, consegui dormir, meu prazer foi aliviar o desconforto. Então, existe o princípio de prazer. Então, a nível neurológico, nós temos bases neurobiológicas do sistema límbico, que existe essa questão do prazer. Por que eu estou trazendo isso? A tua pergunta é extremamente pertinente, porque vai da percepção que o pai tem em relação à droga, né? Que o familiar tem em relação à droga. É muito importante, às vezes tem pais que associam droga como vagabundo, sem vergonha, e aí são punitivos, são agressivos. Isso não vai ajudar quando se descobre. Jogar fora e fingir que não viu, se tratando de uma substância de abuso que pode vir a desenvolver uma dependência e um quadro de sofrimento, seria um segredo familiar de omissão, uma postura de omissão. Então, ser ofensivo afasta, né, a pessoa. Eles vão dizer que botaram a droga ali, que guardaram por um amigo, geralmente a reação imediata é essa. Né? Mas tentar criar uma oportunidade de um canal de comunicação. Se eu estou no uso, né, eu posso trabalhar prevenção, riscos de evolução. Se eu já estou na dependência, a intervenção já é tratamento, não adianta aconselhamento. E aí eu tenho que criar acesso para que essa pessoa, onde eu encontrei a droga, se sinta à vontade de conversar a respeito e se possa motivar e buscar uma avaliação, se está dependente, se não está, se foi uma experimentação e etc. e tal, né? Queremos também agradecer a presença do nosso comunicador, apresentador da rádio Guarujá, o nosso jornalista Eduardo Fernandes. Sempre um prazer receber a sua visita. Por favor, cumprimente a clínica Caminho do Sol e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos telespectadores, doutora. A minha pergunta ainda é em relação às drogas lícitas e ilícitas. Tem um debate muito grande no Brasil de que se deveria classificar como ilícito o álcool, por exemplo. Pelo posicionamento que a senhora colocou agora,
talvez se não existissem esses tipos de droga, tanto ilícitas quanto ilícitas, não influenciaria muito o fato de alguém se tornar depressivo. Mas poderia ajudar alguém a sair, por exemplo, desse quadro patológico, como a senhora mencionou? Lícita ou ilícita, do ponto de vista da repressão e da censura, fazem diferença. Eu, como sou da área clínica e saúde, o que me importa são os efeitos da substância. Então, existem as depressivas, as estimulantes. As depressivas é o álcool, por exemplo, né? As estimulantes a cocaína, a anfetamina, e as perturbadoras, o LSD, que é a bala, e etc. e tal. A descriminalização, né? A maconha, sobretudo, é a mais polêmica, né? Entre todas as outras substâncias. Eu vou te dizer assim, as drogas, o ser humano, se for no Museu de História Natural, o ser humano está lá com cachimbo na época da caverna, na boca, para ver se dá efeito de alguma folha, para alterar a consciência e sentir algum barato. O álcool, existe uma questão muito econômica de arrecadação dos impostos em todo o mundo. O álcool é a substância legal mais consumida em todo o mundo. Em termos de, considerando as ilegais também, o álcool é o mais consumido. Não vou fazer nenhuma apologia contra as substâncias, né? Grande parte da população desenvolve problema de alcoolismo, estima-se que 12%. E de 20% a 30% tem um uso nocivo que gera problemas. Por se tratar de drogas de abuso, o projeto Diretrizes a nível de Conselho Federal de Psiquiatria, ele normatizou algumas condutas para nós entendermos essa questão, termos critérios definidos e intervirmos do ponto de vista de tratamento. Então, se entende que drogas com potencial de abuso são todas aquelas que podem me levar à autoadministração repetida, tá? Desenvolvendo tolerância. O que é a tolerância? Eu vou necessitar de doses cada vez maiores para ter o efeito desejado. Então, se eu tomei 2 cervejas hoje, gostei do efeito, eu vou querer aquela sensação prazerosa, amanhã 2 não vai dar para mim. Eu posso precisar de 3. Aí eu já misturo um Steinegger. Aí eu já estou tomando não só na sexta-feira. Isso é aumento da tolerância. Aumenta a frequência e quantidade. E assim é com todas as substâncias. Tá? Esse é o processo evolutivo da dependência. Tá? Apresentar sintomas de abstinência, quando faz falta da droga, e gerar compulsão. Bom, eu não sou mulher de ficar em cima do muro, sou contra a descriminalização, tá? Porque eu tenho o entendimento que são substâncias de abuso. Se acho que já são legais, já tem esse problema danado, se a gente legalizar tudo, então vai virar um hospício. Viver. É muito complicado, porque a permissividade, o acesso, facilita. A gente tem acesso mais fácil de iniciação com tabaco, com as drogas legais, do que com as ilegais. Se eu tiver acesso livre também com todas as ilegais, o nível, né, do problema vai se aumentar. Claro, eu sou contra, né, não discriminar o usuário, porque nem todo usuário, independente de substância legal, é bandido. Ele é dependente, ele virou doente. Isso é muito importante ter esse discernimento também. Tem os bandidos, traficantes? Tem, né, que fomentam, instigam, aliciam. Existe esses, para isso tem que ter cadeia. Né? Mas existe o doente, existe a vítima. Né? Existe ali o hospedeiro e a droga é o parasita. Não sei se eu te esclareci. Queremos também agradecer a presença da nossa liderança da Igreja Assembleia de Deus de São José, Dr. Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. É um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde a você de casa, que nos prestigia e que tem mantido sempre a sua audiência fantástica neste programa. Eu quero, acima de tudo, Tadeu, parabenizar pela excelente escolha que fez
de estar aqui essa representante, né, muito de grande importância e de uma grande pertinência que nós precisamos e devemos sim debater um assunto que é pertinente e que na verdade estão tentando botar óculos escuros para tentar abafar a realidade que nós vivemos na nossa sociedade. Porque esse assunto que me pergunta, que hoje está em debate, não caberia a minha pergunta que vem, as unidades de saúde, unidades básicas de saúde, as unidades escolares, que é no qual às vezes ficam tentando achar outros problemas, como ideologia de gênero ser discutida, ser entrada, pois se na verdade todos esses fatores que acabou de ser mencionado, hoje se encontra nos leitos familiares, isso está refletindo dentro da educação, e os profissionais da área da saúde, que no qual pode detectar também esse problema, ser feito um trabalho em cima disso e um maior incentivo dentro dos poderes públicos para que isso venha amenizar e isso venha contribuir muito para a sociedade, porque o quadro que nós encontramos no dia de hoje realmente pode ser detectado através da rede municipal, a rede de ensino, tanto quanto as unidades básicas de saúde, que na verdade é um problema da sociedade, é um caso de saúde e realmente de ensino, que hoje os pais saem para trabalhar e, como foi mencionado, a mãe só chega à noite, o filho só chega à noite, e infelizmente o que acontece é na realidade que quando vai se saber do problema que o filho está atravessando, ele já é dependente, ele já está com os problemas. E na verdade ele convive no dia a dia, dentro da rede de ensino, e os profissionais da área da saúde podem detectar. O que a senhora poderia nos passar, o que a senhora vê referente a esse quadro? Porque o que nós vimos hoje é que quando se trata desse assunto, é deixado para quê? Para as organizações não governamentais, e fico também deixando que um quadro que tem se expandido muito são as denominações, as igrejas evangélicas, que têm trabalhado muito nesse ponto, mas o próprio governo ele tem se ausentado. Como a senhora poderia nos passar, se informar, referente a essa omissão que hoje acontece no nosso estado, no nosso município e no nosso país? Boa tarde. Lamentavelmente, eu tenho que concordar contigo. Essa é a nossa realidade. Então, a oferta e o estímulo para o consumo, né, para a disseminação e o aumento do consumo de drogas, ela está muito acima do que a oferta de serviços, seja de prevenção ou de tratamento. É muito incipiente o que nós temos de serviço que trabalhem essa questão. E por essa razão a gente consegue contar com a iniciativa, né, de muitas igrejas, criando comunidades terapêuticas para poder atender. Né? O que se atende pelo SUS? Temos um hospital, que é o IPQ Colônia Santana, para atender o estado inteiro. Né? Ou as ONGs ou iniciativa privada toma alguma atenção, porque o governo tem que ter o CAPS. Quem vai para o CAPS... tem gente que não pode ir para o CAPS, precisa de internação, de contenção. E aí vai botar essa pessoa onde? Então, nós não temos serviços que possam realmente atender essa problemática, que é uma problemática de saúde e uma problemática social. Né? Lamentavelmente, essa é a realidade. E a pouca qualificação e atenção, até na parte de formação para todas as graduações, né, seja na medicina, na enfermagem, até na área da saúde. Eu dei aula semana passada para pós-graduação, pessoal na área do 2º, 3º ano, não sabiam como lidar com isso, como diagnosticar, como orientar, do que existe de serviços. Há um abandono nesse sentido, né, desde grade curricular até serviços para serem ofertados. Nós temos o CAPS, o Ministério Público está em cima. Nós tínhamos que ter CAPS em todos os municípios. Se a gente for fazer uma varredura para ver o que está funcionando, quando tem equipe formada, é complicado, está precário. E aí o que a gente faz com essas pessoas? E o aliciador está ali, tem mais poder do que a gente. E esses garotos estão sozinhos em casas. Eles vão buscar uma família, o limite é onde? Traficante é poder, é limite. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior. Vem aí
mais um sucesso da sua festa Ostra em Biguaçu, e já confirmadíssima a presença do prefeito de Biguaçu, o Ramon, que está motivadíssimo com a inauguração do hospital de Biguaçu. Parabéns, Raul Seixas, pelo seu sucesso. Parabéns por já ter uma linha de frente bacana para a tua festa, que é a vinda do prefeito. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Sarita. A minha pergunta é: o que é internação compulsória? Desculpa, eu não lhe ouvi. Internação compulsória. Raul, nós temos alguns tipos de internação. Né? Se fala muito em internação compulsória, tem valor, se a pessoa não quiser, não adianta. Tem muitas crendices em cima de tudo na vida. E essa realidade não é diferente. Uma coisa é a internação voluntária. A internação voluntária, a gente vai para um spa, vai para um hotel fazenda, vai passar um final de semana em São Pedro de Alcântara, em Santa Amaro, por opção. Né? Ninguém interna porque quer. Né? Mesmo que eu vá sozinha, arrume as minhas malas, eu vou porque eu tenho algum grau de sofrimento que já estou com uma mochila de prejuízos e problemas nas minhas costas. Sejam clínicos, ou a esposa ameaçou separação, ou teve algum problema legal, tem algum nhaca. Né? Então eu vou, né, ou levado, ou sozinho, e busco o tratamento, e tenho um quadro sintomatológico que indica internação. Isso é voluntário, de livre e espontânea necessidade. A involuntária é se eu vou, mas eu estou apresentando, por exemplo, assim, um sintoma psicótico, ou uma ideação homicida, estou muito paranoico, eu não posso, se o paciente está dentro do hospital, liberar esse paciente. A não ser que a família assine um termo que ele não pode ser liberado, que ele precisa de um aparato hospitalar para proteção. Tá? E aí a família se responsabiliza em encaminhar para um outro hospital que ele precisa de proteção. E se internar conosco, temos que comunicar em voluntária 48 horas no Ministério Público, para que não configure sequestro, justificando todos os sintomas que a pessoa apresentou. Tá? Eu não posso escutar alguém dizendo aqui, eu vou matar fulano de tal, e abrir a porta e dizer, vai. Né? Não posso fazer isso. A compulsória, ela é por via judicial. Tá? Então, se uma pessoa... A droga, a dependência química, ela enfraquece o querer humano. Não só a dependência química, como outros transtornos psiquiátricos. Às vezes a pessoa não tem capacidade de decidir por ela. Está literalmente fora da casinha. Né? Então a família aborda, às vezes a pessoa pode ser um pouco agressiva, etc. e tal, e não aceita. Então o que a família faz? Ela se mune de documentação, se já teve alguma consulta, se não teve, se teve algum episódio, enfim. E busca no juiz uma autorização para uma internação compulsória. Uma vez tendo essa autorização, aí chegou até a gente, não tem que fazer, tem que botar. Queremos também agradecer a presença, primeiro parabenizar a Rubens Litt, contábil, e é claro, essa consultora empresarial, a doutora Ruth Vieira de Jesus, pela sua vinda. Obrigado por todo esse carinho. Por favor, cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutora Sarita. Boa tarde a todos da mesa, os telespectadores. A minha pergunta é o seguinte: o que é transtorno bipolar e, basicamente, o que é transtorno afetivo bipolar? Bom, transtorno bipolar é mais velho que a salve rainha. Antigamente já se chamou melancolia, já foi chamado psicose maníaco-depressiva, mas o nome é feio, parece serial killer, né? Então, hoje se fala, né, a nível médico, de transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar. Ele está muito presente. A incidência é muito alta. Atinge homens, atinge mulheres. Ele é caracterizado, principalmente, pela variação exagerada de humor.
que foge às nossas flutuações. Ah, tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente quer chutar o balde, está mais triste, mais irritado. Isso a gente considera flutuações normais. Porque ninguém é um objeto inanimado, né? Tira a pilha, ri, né? Então, tem essas flutuações. É algo exagerado. Como é que a gente caracteriza isso? Diferente, por exemplo, assim, como é que eu vou diagnosticar um AVC? Eu posso pedir uma tomografia. Como é que eu vou diagnosticar um diabetes? Eu faço um exame clínico. Como é que tu vai diagnosticar transtorno bipolar? Tá? História, presente e passado. Para a gente caracterizar transtorno bipolar, há necessidade de haver episódio que a gente chama de mania, né? Ou hipomania, ou euforia. A pessoa tem uma sensação, né, exagerada de energia, fica mais irritável, não tem muita noção de inadequação, pode fazer gastos demais, pode ficar hipersexualizada, pode fazer abuso de álcool, de drogas nesse período. Tá? Isso é muito comum. Né? Então, são comportamentos, ausência de sono. A pessoa tem uma sensação de que tudo pode. Né? E fica destemida, às vezes, metendo os pés pelas mãos, fazendo péssimos negócios, criando problemas, enfim. Tá? Hipo é porque depende da intensidade. Né? Então, tem que ocorrer num determinado período para poder justificar esse quadro. E pode oscilar com a depressão também. Né? Então, existe o misto, que são aquelas pessoas que podem, assim, ó, acordar querendo lavar a casa inteira e limpar o teto, animada, cheia de energia. Ai, depois do almoço já estão pensando em morrer. Estão com sintomas de depressão. Tem a ciclotimia, tem a distimia, aí tem vários. Tem a bipolaridade tem tipo 1 e tipo 2. Né? Que a diferença é que predomina mais o quadro maníaco e a que predomina mais o depressivo. Essas oscilações, gente, às vezes são montanha-russa. É uma montanha-russa, que a pessoa vai lá em cima no extremo e depois cai lá embaixo pensando em morrer. Existe tratamento. Né? Então, a gente trata como estabilizador de humor, né? Psicoterapia, a pessoa tem que ter consciência dos primeiros sinais para evitar uma recaída maior. Não sei se consegui. Né? Então, a característica é oscilação de humor, assim, ó, por conta de uma descompensação na química cerebral. Por isso, lítio, por isso uma série de outras intervenções medicamentosas. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, Dário Franz. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente a clínica Caminho do Sol, que fica aqui em Capoeiras, Florianópolis, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, companheiros da mesa, os telespectadores. Minha pergunta é sobre o transtorno do pânico, ou seja, transtorno da personalidade. Talvez até já tenha sido respondida alguma parte dessa, mas essa em particular. Tá. Não foi respondida. Né? Transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. Tá? A gente fala síndrome do pânico. Né? Então, assim, existe um conjunto de sinais e sintomas. Essa palavra pânico, ela advém do grego, que na mitologia pan era onde os viajantes passavam numa floresta e tinha uma estátua, e ali eles sentiam calafrios que assombravam, eram aterrorizantes. Então, síndrome do pânico, a pessoa é acometida com uma intensa intensidade, onde ela não tem controle. E aí existe uma substância para que está o nosso cérebro, que ela é liberada, né, na massa cinzenta, e ela acelera os nossos órgãos. Então, a pessoa sente palpitação, ela é súbita, ela é invasiva, ela não avisa quando dá. Palpitação, sensação de descontrole, agitação psicomotora, mutilação intestinal, a pessoa acha que vai no banheiro, quer fazer xixi, ou quer fazer cocô e não sai nada, desespero, né, angústia, e a sensação de risco iminente de morte.
Então, as pessoas que têm esses sintomas, muitas vezes, hospital regional, emergência do hospital geral, SS, o cardio, porque dá a impressão que a pessoa vai infartar. Tá? A sensação, a experiência é terrificante. Então, ela não tem controle sobre as suas alterações fisiológicas. E aí tem que tratar. Uma coisa é eu ter um ataque de pânico. Então, a síndrome de pânico, eu tenho que ter, pelo menos no último mês, no mínimo, uma crise por semana. Porque eu posso ter um ataque provocado por um efeito medicamentoso, eu posso ter um ataque proveniente de outras situações, mas eu preciso de um período para caracterizar. Depois era uma agorafobia. O que é isso, né? Se eu tive um ataque, uma paciente minha teve um ataque a primeira vez na van. Cada vez que ela pensa na van, ela já induz, acha que vai ter aquela sensação de novo, porque associou ao local. E acaba tendo um prejuízo social, de evitação social, pode comprometer trabalho, se não tratado. Queremos também agradecer a presença do Dr. Edson, é sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente a doutora Sarita Duarte Farias e faça a sua pergunta, por favor. O que é codependência, né? Esse termo foi dado para designar o adoecimento do familiar que convive com um dependente químico. Então, a codependência já tem as suas características de adoecimento também. Então, o codependente, ele acha que ele precisa controlar o outro, ele vive em função do outro. Onde será que ele está? Será que usou? Será que vai? Será que volta? Isso gera ansiedade, isso pode gerar depressão. Ele não entende, né, que ele não causou a doença no outro, que ele não vai controlar e que ele não vai curar, porque não existe cura. Existe controle. Só que ele traz para si, juntamente com um misto de sentimentos, ele se culpabiliza e tenta facilitar também. Né? Na medida que ele facilita, ele impede que o seu familiar entre em contato com os problemas que a relação dele com a droga está provocando. Ele protege. Por exemplo, o codependente. Eu estou drogado, bati o carro, aí o Edson é o codependente, o Edson vai lá e arruma o meu carro. Tudo bem, semana que vem eu estou com o carro de novo. Então, o codependente facilita. Ele acha que a culpa é dele. E aí é muito misturado, porque vem frustração, porque não consegue controlar. Né? Vem vergonha, às vezes, porque às vezes eles têm atitudes vexatórias publicamente. Né? Então, medo, é uma mistura, pena. O familiar sente uma gama de sentimentos muito diferentes ao mesmo tempo. E geralmente esses sentimentos, eles são individuais. Aí o pai quer uma postura, a mãe quer outra postura, o irmão acha que é uma terceira postura e vira uma torre de Babel. A família não consegue se organizar para tentar se unir e ter uma postura única. E aí eles manipulam também, porque a manipulação e a mentira está presente na dependência química. Queremos também agradecer a presença e cumprimentar pelo sucesso da Mega Puff Design. Obrigado, Dr. Sandro Andrade Maciel, pela sua vinda, prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os amigos da mesa, novamente. Obrigado pela oportunidade, Tadeu. Obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores e aos internautas também. Doutora Sarita, você poderia nos explicar, assim, com mais experiência, já que a senhora lida muito com a situação de drogados, químicos, por exemplo, por onde começa, qual a primeira droga que eles usam para depois, no futuro, se tornarem dependentes químicos? Porque algumas informações dizem que é a maconha, outros dizem que é o álcool, outros dizem que é o cigarro, mas como o álcool e o cigarro não estão relacionados como drogas ilícitas, você poderia explicar melhor por onde começa esse problema do usuário de drogas no futuro? Há uma diferenciação nesse aspecto. Assim, a dependência química, o alcoolismo, ela atinge o humano, e todos somos vulneráveis a isso, independente de classe social, de raça,
mas nós temos algumas características de padrões de consumo. Então, se eu for aqui na 5 Mendes hoje, eu vou ver que a droga de iniciação da criança de 10 e 12 anos, que no passado era cola, né, que no passado era maconha, já é o crack. Eu vou pegar uma família de classe média, tá, que vá para a balada técnica, já começa experimentando como ilegal o êxtase e muita bebida. Né? O tabaco, a maconha está de graça, porque da maconha eles conseguem vender as outras coisas, tá? Que são as drogas sintéticas, né? Então, depende do grupo. Existem grupos específicos que a droga de iniciação é uma. Né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Tá? Vai, por exemplo, ali para gurizada em Blumenau, é o shopping. Né? Vai para o interior, aqui vai ter o vinho, vai ter o álcool. O tabaco, às vezes, também, por ser mais fácil de comprar e permissiva. E muitos vão. Não, o que nós vivemos? Nós vivemos aquele auge, em 80, da explosão das doenças infecto-contagiosas. Então, por exemplo, a cocaína. Se eu inalo a cocaína, eu tenho um pico de ação. Se eu injeto pancadão, picolé, esse pico de ação ficava mais rápido. E se eu fumo, o pico de ação vai ser mais rápido ainda. A ativação dopaminérgica vai ser muito mais acelerada, o efeito vai ser mais rápido. Não sei se dá para entender. E aí o que aconteceu? Assim, nós passamos da fase, né, do medo, da contaminação, da cocaína inalada, para eu ter um efeito mais rápido, ser mais barata, para o crack. A gente está vivendo muito isso. Agora no show da tarde, vamos ouvi-lo, ele, doutor Daniel! Mais uma vez, boa tarde a todos. E como estamos ouvindo, é importante nós não perdermos, você que está aí, não saia de frente dessa telinha, porque é fundamental as perguntas, as respostas sendo dadas. Acima de tudo, somos sabedores que droga é droga. O nome já diz tudo, e quando nós somos sabedores, quando se fala em droga, qual é a droga que faz bem? Existem drogas medicinais e não medicinais. Existem drogas, mas sobre medicamento. Não, muitos querem fazer a cabeça, querem ficar doido, querem ficar no alvo. Basta ligar a televisão e ver os noticiários. Olha lá como se encontra o Congresso, olha o que se encontra dos governos, que precisou uma criança estar morta perto de uma praia sozinha, para que depois de quantas e quantas crianças, de quantas e quantas pessoas morreram, que agora que resolveram sensibilizar, né? Quantas coisas que deixa a gente com a cabeça, deixa a gente doido. Não precisamos depender de droga para ficar doido, para ficar. Só basta a gente ver realmente a situação que os nossos governantes, né, fazem. E as aplicações, as faltas de planejamento que acontecem, inclusive falando em planejamento, é que, como acabamos de mencionar, referente a um sistema que deveria ser aplicado, um sistema de unidades básicas de saúde, ao detectar os problemas, já que possa ser feitos encaminhamentos devidos, ao poder, como hoje se discute muito ideologia de gênero, por aí adiante, que na verdade deveria ter colocado, ser discutido, palestrado em cada unidade escolar, de ensino escolar, para que ali pudesse ver de acordo com a realidade da localidade do município, dos bairros e comunidades, ser discutido e ser trabalhado melhor nessa parte, a prevenção. Não vamos esperar as coisas acontecer para depois podermos tentar dizer que não tem mais jeito. Tudo há um jeito, tudo há uma solução. E que nós possamos sim ser participativos, ser comprometidos e não somente envolvidos. A gente quer se envolver, mas não quer se comprometer. Mas o dever é de todos nós. E fica também o recado para aqueles que estão com a caneta na mão. Meu boa tarde, todo especial. A nossa mesa redonda dessa terça-feira, o 8º dia do mês de setembro de 2015. A renomada doutora Sarita Duarte Farias, da clínica Caminho do Sol, localizada aqui em Capoeiras, Florianópolis. E nós estamos aprendendo, conhecendo algumas medidas de como e saber na recuperação das pessoas. Então, nós vamos continuando com a nossa mesa redonda. Eu quero agradecer a presença do nosso presidente do CF, Dr. Rogério Correia,
Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutora Sarita, telespectadores, companheiros da mesa. Esse é um tema de altíssima relevância para a sociedade e para as famílias, né? Que é a questão do bem viver, do convívio familiar, de saúde, né? Individual das pessoas. Estava ouvindo a senhora falar e me veio aqui um turbilhão de perguntas. E aí eu me lembrei aqui de uma posição pessoal minha, que provavelmente a senhora também já deve ter ouvido isso de outras pessoas. Eu tenho muito claro na minha cabeça, e talvez a senhora me convença do contrário, vício não é doença. Esse é um conceito meu. Eu acredito que usar qualquer tipo de droga é uma opção. As pessoas têm a opção de usar ou não usar. Até o século XIX, até acredito que as pessoas usassem para experimentar, para saber a reação e o efeito. A partir do século XX, cada vez mais tem um número de informações aí à disposição de qualquer um. Crianças com 2, 3 anos já têm acesso a tablet, celular, internet. Então, na minha cabeça, isso ainda não me convenceram que vício é doença. Eu acredito que há muitas doenças derivadas do vício, do ato de usar droga. Agora, o ato, ou vício em si, não é doença. Eu queria que a senhora manifestasse a sua opinião, e se eu estou muito radical ou se é isso mesmo. Não é a ciência há muitos anos investigando e descobrindo, né? Hoje a dependência química, o alcoolismo são doenças, né? Reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Eu concordo contigo que é uma escolha usar, experimentar. Mas deixa de ser uma escolha quando eu passo a apresentar um padrão de consumo onde a vontade parece ter necessidade e eu perco o controle. Eu perco o controle entre usar ou não usar. Um dos critérios é esse. É a fissura. A fissura, ela é psicológica e neurológica. O meu cérebro tem alterações sociais que pedem a substância. Eu tenho sintomas de abstinência que são variados de acordo com cada substância. Por exemplo, se eu sou alcoólatra, eu já tenho, né, na minha veia alcoólica um pouquinho de sangue. Quando para aquela alcoolemia, que é o equilíbrio que eu tenho para não tremer, tá? Se ela vai fazendo falta, eu posso ter tremores finos. É a falta do álcool. Aí eu vou lá, bebo uma, regula lenta. Dá para entender? Isso é dependência. Isso é sintoma, um dos sintomas fisiológicos de abstinência. Né? O sintoma fisiológico de abstinência e o psicológico que me levam a consumir. Então, eu vou do prazer ao desprazer. Quando eu já estou na dependência, eu uso para aliviar o desprazer da falta. E aí eu fico nesse redemoinho. Então, não estou numa questão muito de escolha. E muitas dependências, elas necessitam de um aparato hospitalar. Eu não posso parar e orientar que um paciente que bebe 2 garrafas de cachaça já tem crise convulsiva que é semelhante a ataque epilético. Alucinação visual, auditiva, pare sem um suporte hospitalar, porque o risco de falecer é muito grande. Um paciente dependente de morfina, de dolantina, ele vai precisar de metadona no processo de desmame. Ele vai precisar de internação. Então, o processo, existem mecanismos com bases neurobiológicas que justificam que a fissura, por mais que a pessoa tenha evidenciado os prejuízos na vida dela, né, ela não consegue cessar o uso. Ela tem dificuldade de cessar o uso. Então, eu concordo contigo que é uma questão de escolha, experimentar, usar. Né? Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que ele diz assim, em japonês. Primeiro o homem pega um copo de bebida. Depois, o segundo copo de bebida pega o terceiro copo de bebida. Depois, o terceiro copo de bebida já pegou o homem. Aí danou-se. Tá? Então, assim, é uma relação de dependência. Todo mundo busca algum tipo de prazer. E se a sensação for prazerosa, a gente vai querer repetir, podendo gerar essa tolerância. Assim é com medicamento, assim é com uma série de outras substâncias.
Queremos também agradecer a presença do nosso ex-deputado federal, que hoje comanda a Igreja Quadrangular, aqui em Florianópolis. Pastor Reinaldo, obrigado pela sua presença, prazer em recebê-lo. Cumprimente a doutora Sarita e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, doutora Sarita. Boa tarde aos companheiros desta mesa. Eu antes gostaria aqui de falar da atitude do Papa a respeito de abrir as portas do Vaticano para receber pelo menos 2 famílias de refugiados da guerra que está acontecendo lá naquela parte do nosso planeta. E que aqueles que estão comandados por ele, os vigários, padres, também sigam o exemplo, abrindo os salões que são usados muitas vezes para festas, para abrigar pessoas. E a nossa presidente que disse que vai abrir também as fronteiras do Brasil para receber. Mas já foi resolvido o problema dos haitianos. Nós estamos vendo haitianos loucos para voltarem para o seu país, de qualquer forma, porque não receberam ainda algum tipo de ajuda. Alguns sim, muito poucos. Então, é uma questão que precisamos, é a preocupação que nós vamos ter daqui em diante, essa questão dos migrantes, daqueles que estão saindo da guerra. E gostaria de cumprimentar a doutora Sarita, porque eu estou aqui, eu estou bebendo, né? Eu estou aprendendo. Eu tenho uma filha que é psicóloga, quando a gente aborda coisas, e aqui a doutora Sarita está dando assim, é uma área que a gente, como igreja, atua bastante na questão com crianças, usuários de drogas, de álcool, etc. E a gente vai percebendo como há necessidade de tratamento, de acompanhamento. Mas eu gostaria de fazer assim, uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta para a senhora comentar a respeito a questão da depressão, que a gente trata muito isso, pessoas que chegam depressivas, alguns já com problema de pânico também. E existe um grau digamos, de depressão, que alguém possa estar depressivo e por ter talvez um nível de informação, talvez um autocontrole, talvez uma grande responsabilidade, ele não deixe transparecer e só as pessoas provavelmente mais íntimas possam notar que há um momento depressivo. E se a senhora já respondeu, eu perguntei ainda, se a depressão é uma tristeza profunda, uma melancolia, uma nostalgia. O que a senhora pode me ajudar nessas informações que, para mim, é muito importante conhecer algumas dessas questões? Uma pergunta bastante pertinente, né? Existem vários graus de depressão. Novamente, assim, não vamos confundir tristeza com depressão. Uma coisa é eu escolher, porque o isolamento, o retraimento social é um dos sintomas. A pessoa não quer ver ninguém, quer ficar no escuro, etc. e tal. Uma coisa é eu escolher, né, fazer um retiro espiritual, vou pensar na vida, quero fazer um mergulho introspectivo. O depressivo, ele não escolhe não sair da cama. Não é uma escolha dele. Existe um tipo de humor depressivo que é o distímico. O distímico é o tio Patinhas. É aquela pessoa mal-humorada o tempo inteiro. É aquela pessoa que tem o copo está metade cheio, ele vai dizer, está metade vazio sempre. Vai ser sempre o negativo. Esse aí não tem jeito. Esse aí não tem medicação, porque vai ter que conviver assim. Aquele que fica chato na convivência social. E existe a depressão leve. O que ocorre na depressão leve são os pequenos sintomas e que a própria família... gente, não ajuda. Diz assim, vamos no shopping fazer uma comprinha que já passa. Aquilo, quando a pessoa está impotente, aquilo é mais uma pressão. Ela sente mais culpa. Às vezes as pessoas tentam suicídio porque não conseguem sair do quadro, não estão procurando o tratamento adequado, porque sentem culpa de estar sendo um problema para a família. E elas pensam em morrer, não porque querem se matar. Né? Mas querem levar a família do problema porque já se julgam um problema. Já estão numa decadência também espiritual, digamos assim, de sofrimento muito grande, de aflição e de desesperança. A família tem um papel muito importante, tá? Para não permitir com que isso seja camuflado. Daqui a pouco passa confundindo com uma crise de estresse. É muito comum, tive uma crise de estresse, quando o paciente já chega com sintomas de depressão.
Parece que existe uma resistência, um preconceito muito grande em torno dessa palavra. Como se depressão fosse sinônimo de fracasso. Né? A pessoa vai deixar de ser produtiva, um fracasso moral. Então, esse estigma acaba... E nós próprios, quem é que quer ver, né, enxergar com facilidade que um ente seu querido está apresentando alguma doença? A gente também tende a fazer vistas grossas. Então, infelizmente, geralmente as pessoas procuram tratamento quando estão num quadro moderado. Né? E pode ter o quadro grave. O quadro grave também a gente considera a presença de sintomas psicóticos, né, de depressão. Não sei se eu lhe respondi. Agora no Show da Tarde, atração internacional. Estamos ao vivo, são exatamente 13 horas mais 4 minutos. Ele abriu o Show da Tarde, deu um show e agora ele vai acompanhar um dos renomados artistas, cantor, compositor. Vem aí essa dupla que já está fazendo sucesso e já vem chamando a atenção aqui no nosso, somente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então vamos aplaudir o artista Almiro Reis e também Dário Franz. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Tu chiquita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj en tu camino, porque mi vida es una cosa. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Detiene el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Que nunca Ok. Boa tarde. Boa tarde, que vai estar minha mão, aperta minha mão. Boa tarde. Agora fala bem pertinho do microfone. Boa tarde. Boa tarde. O que queres tu de mim? Tudo bem? Tudo beleza. O que eu quero é essa audiência que tu estás me proporcionando, essa audiência, é isso aí que eu quero. Entendeu? Esse programa é digno de audiência, porque é muito bem assistido. Agora, essa música ela é brasileira, japonesa, o que é essa música? Essa música é de Roberto Cantoral. Essa música é de Roberto Cantoral. Mas o que? Ele é paraguaio, argentino? Bolero. Mas ele é argentino, boliviano? Não, ele é... É o quê? Me falha a memória. Alguém pode ajudar? Alguém pode ajudar aí? Alguém pode ajudar? Me disseram que ele é argentino. Não é. Não, argentino. Então tá bom, não é. Então não é. Agora é o seguinte, ele se comportou bem hoje? Se comportou bem? Bem, tá bem. Ele entrou e saiu direitinho? Certinho. Agora no finalzinho, onde é que ele foi buscar esse impulso, hein? Nossa. Hein? Claro que foi uma quinta, aquilo ali, uma quinta. Pavarotti. Não fala isso. Ó, seguinte, ó, pelo reconhecimento do teu talento, e também está aqui conosco nesse momento bacana, esse aqui, ó, é o número 13, tá? Então, esse aqui veio lá dos Estados Unidos, lá de Orlando. Isso aqui é para Vossa Excelência, tá?
Ok? Obrigado, sucesso. Vamos fazer coleção, outro dia eu já ganhei um desses. Ok, obrigado ao Show da Tarde, ao vivo para todos os catarinenses, obrigado ao Miro Reis, obrigado ao nosso Dário Franz, são duas personalidades da música brasileira e também são duas personalidades como profissionais e como amigos, isso que é muito bacana, e isso nos motiva, e isso nos dá esse prazer bacana. Eu peço, por favor, que a doutora Ruth faça a sua segunda pergunta, por favor. Essa semana passada, eu estava vendo um programa na televisão e vi uma propaganda. Não sei dizer que isso é propaganda do governo, me parece ser do governo, chamando a atenção para o não uso das drogas. Muito tardiamente, na minha concepção, porque eu tive hoje, estou com 55 anos, e tive o desprazer de saber de um amigo que morreu por overdose, depois de anos, e isso lá na juventude, ele era um consumidor de maconha, pelo acesso que teve. Então, e quantos anos se passaram, e a coisa foi sendo crescente numa sociedade e ninguém tomou providência. E aquilo me chamou muita atenção, aquela propaganda, hoje, né, depois de anos, agora é que está sendo percebido o mal que as drogas ilícitas fazem. O que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Bom, eu sei que foi terça-feira passada ou retrasada, que o governador Raimundo Colombo, ele lançou a campanha estadual de combate às drogas. Então, teve um evento no Teatro Pedro Ivos de lançamento. Eu até assisti uma propaganda dessa, mas eu fiquei em dúvida se a nível federal ou estadual, não tive essa clareza, que são depoimentos de pessoas, né? A que eu vi, pelo menos, era um relato de uma pessoa do sofrimento que ela passou, enfim, que estava em recuperação. Nós temos o SENAD, né, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, que está ligada ao Ministério da Justiça. Né? Hoje a gente vê muito pouco em termos de políticas públicas de prevenção e tratamento, né, que venham a dar conta da realidade. Então, infelizmente, as drogas lícitas estão matando mais do que as ilícitas. Ali eles falaram das ilícitas. Né, mas aquele que morre em casa no alcoolismo, né, esse também é complicado. E morre mais gente de alcoolismo do que dependência de cocaína. Né? E existem os riscos das doenças derivadas também. Tá? Então, assim, por exemplo, é muito comum, gente, a gente chama de comorbidade, uma doença associada a outra doença. Então, eu posso ser alcoolista, mas desenvolvi depressão. Eu posso ser hiperativa e fiquei dependente de maconha, que é muito comum, porque aí a maconha dá uma lentificada. Tá? Então, assim, existem as associações de doenças também. Mas, lamentavelmente, a gente precisa muito mais. Mas eu acho que isso aqui, né, esse é o espaço, é um fórum de conscientização de uma realidade tão dramática. Né? É humanamente impossível, dentre nós e todos os telespectadores, não terem acesso a esse nível de problemática. Ou é consigo, ou é com o vizinho, ou é com alguém do seu trabalho. Né? É impossível a gente passar pela vida sem encontrar alguém com algum transtorno psiquiátrico. Isso não existe. Então, nesse sentido, a relevância e a importância desse espaço, né? e trazer esse tema com um nível de extensão para tantas pessoas. Principalmente o nível da nossa convidada especial, né? Queremos também agradecer mais uma vez a presença do Dr. Edson. Peço, por favor, que ele faça a sua segunda pergunta. Doutora Sarita, a senhora podia dar uma explicação a respeito do bipolar? Quando a gente pensa bipolar, dois polos, dois extremos. E é isso aí. É variação de humor, caracterizado por um extremo. Não é só alegria, é uma euforia, é uma excitabilidade destemida, onde a pessoa ela fica irritadiça, ela pode ficar hipersexualizada, gastos compulsivos. O último paciente meu comprou um carro importado, não tinha nem dinheiro.
Né? Então, e episódio, que pode ter a presença também de episódio depressivo. Tá? Então, existe tipo 1, tipo 2, tá? Existe o tipo misto, onde a gente falou anteriormente, né? Às vezes a pessoa pode acordar depressiva e depois do almoço já está cheio de ideias, né? E sempre tudo exagerado, né? Megalomaníaco, ausência de sono, sensação de muita potência. Então, há uma desestabilização, Edson, na química cerebral. Tá? Então, pessoas que apresentam esse tipo de quadro, claro que as circunstâncias, o estímulo, o contexto estimula para o desencadeamento da depressão, da euforia, etc. e tal. Só que a pessoa ela não tem esse controle, por isso a necessidade de intervenção medicamentosa também, né? Além de psicoterapia, enfim. Doutor Rogério, por favor, a sua segunda pergunta. Temos agora o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul. E me parece, eu ouvi semana passada também, que tem agora o Agosto Amarelo. Que é Setembro Amarelo. Setembro, isso. Setembro Amarelo, que é para as pessoas que têm depressão e vão até o suicídio, né? Qual é a incidência de suicídio aqui na nossa região e a importância dessas campanhas, né, para a sociedade, até para ficarem conhecedoras desses problemas e como detectar e até ajudar? Muito bem, assim, ó. O mês de setembro amarelo, né, então existe uma associação internacional de prevenção ao suicídio e vários eventos estão pelo mundo, né, estão trazendo essa questão. Em termos de número, né, eu não saberia te precisar os números atualizados. Só que não são poucos. Tá? A gente está assim, o IGP vem, pega, né, Instituto Geral de Perícia. O luto, existem algumas saídas normativas. Né? A saída por morte, a saída para casar, a saída para estudar. A saída morte, luto, existe um estigma, né, histórico muito grande. Isso, muitas vezes, a família não notifica. Porque compete a ela querer dizer por que morreu ou não e a polícia investigar. Né? Então, assim, muitos dos suicídios, a gente não tem computado. Então, além do que já tem muito mais. Tá? E não importa a idade. E as razões pelas quais as pessoas cometem suicídio são muito diferentes. Pode ser num quadro de depressão, onde eu não suporto mais viver a aflição, a angústia, não tenho esperança e vejo nisso um caminho de me livrar do sofrimento. Pode ser um paciente psicótico que escuta uma voz de comando, alguém diz para tu ir lá na sacada, e ele não tem discernimento da fantasia e da realidade e se joga. Tá? Pode ser uma adolescente com alguma crise de conflito, né? Algum segredo que não queira revelar, que acha que vai ser reprovado, que emocionalmente não banca. Tem uma série de adolescente impulsivo, se contrariado, né? Vai lá para punir os pais porque não ganhou o que queria. As causas que levam a pessoa a cometer o suicídio, elas são bem variáveis. Bem variáveis. No quadro depressivo, a gente vê isso muito claro, né? Quando a produção me passa a relação das pessoas que aceitaram participar da mesa redonda, aí eu vejo lá a participação do Raul Seixas. Isso me causa uma emoção e a gente percebe, quando a gente conversa com o Raul, a gente só aprende coisas boas. Só aprende coisas boas. Mas também participando de todas as mesas só tem que aprender, né? E tem gente que não aprende, mas ele aprende. E dificilmente o Raul falta às mesas. Dificilmente ele falta, o Raul Seixas. Por isso, obrigado, Raul, a você. Obrigado à sua família. Que motivo você está aqui junto conosco, aumentando a nossa audiência. E peço que você faça a sua segunda pergunta, por favor. Obrigado, Adão. É muito importante essas palavras que você me dirige. É muito importante. Nós todos somos carentes desse reconhecimento. Doutora Sarita, a senhora tem, na sua psicologia, tem uma certa facilidade para distinguir
entre o comportamento do cidadão sóbrio ou doidão? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Isso é básico, tá? A loucura, a vida é no mínimo uma loucura sob controle. Né? Mas assim, a pessoa sob efeito de substâncias, sim. Né? A gente chega um paciente sob efeito de cocaína, de cannabis, de álcool, dá para ver pelo bafão. Né? Pela coordenação motora, pela voz embargada, é mais fácil. Mas dos outros também é travado, né? Paranoico, cocaína. E, geralmente, quando eles vão para a internação, eles fazem a saideira, a despedida, né, antes. Dificilmente alguém vai sem estar sob efeito do uso. Vai fazer a saideira. Só voltando a uma questão que ele colocou do suicídio, né? Aí depois pulou para o Raul. Existe um vídeo no YouTube do Nando Reis, que é o músico que tocou com o Titãs, e que ele fala muito, muito sobre isso, né? Que ele parou com a cocaína, ele parou com o álcool, porque ele decidiu que ele não queria morrer depois de ter tentado suicídio. Então, se vocês tiverem interesse em acessar, né, porque é muito fácil a gente falar, e ele falou, a morte da Cássia Eller, a morte do Marcelo, do Titãs, isso foi o estalo. O que desencadeia o querer parar? É relativo de pessoa para pessoa. Às vezes é uma doença clínica, às vezes é uma ameaça de perder o emprego, às vezes é uma ameaça de separação, às vezes é um acidente que apavorou, podia ter morrido ou matado alguém. Então, o estalo que leva a pessoa a tomar a decisão de buscar um tratamento, ela é relativa. Às vezes é a família que ajuda. Tá só fazendo esse parênteses, e esse vídeo é muito bom. Tá? O doutor Vamor está lá sozinho, lá, alguém brigou com ele? Não, né? Alguém brigou com ele, então ele pode ficar sentadinho aqui, conosco aqui, ó. Está lá isolado, a não ser que ele tenha depressão, né? Olha, pode ser um sintoma, retraimento social é um deles. A não ser que ele tenha depressão. Eu vou pedir que já está com medo de sair daqui internado? Tem esse negócio, né? Eu vou pedir, por favor, que o doutor Vamor faça a sua primeira pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aos colegas da mesa. Infelizmente, veio uma ligação até muito boa, muito importante. Sexta-feira eu tive com o prefeito Ramon, passei o dia todo lá em Biguaçu, muito preocupado com a questão daquele município, é importante registrar, diante do que está aí, do El Ninho e Laninha, agora de setembro até novembro. E te mandou um grande abraço quando tivemos aí na sala dele oficialmente à tarde, pela manhã no campo. Bem, doutora, quando se fala de humor, distúrbios, situações adversas que se vê hoje nesse país, violência, assassinatos, corrupções, estupros, violência, corruptos, enfim, está complicado, está muito complicado. Uma mulher que está no poder, que eu acredito que é uma mulher séria, uma mulher idônea, porque foi escolada por Leonel Brizola, ela é séria, o grupo que está em volta é complicado, mas como fica a segurança da mulher brasileira, vendo a sua representante maior sendo achacada pelos cuecas corruptos? Não, o que está acontecendo é bastante vergonhoso para todos nós brasileiros. Eu acho. Por outro lado, eu acho importante que essas revelações ocorram e que de alguma maneira possa resultar, né, numa conduta dos nossos dirigentes mais assertiva, no sentido de tentar reparar, né, os rombos, sobretudo os rombos que fizeram aos cofres públicos, né, o nosso dinheiro. Eu me sinto literalmente roubada, lesada, né, enquanto cidadã, contribuinte de impostos. Eu acho que só tem uma solução: parar a disputa de vaidade, legislativo com o executivo, e ou as pessoas ficam solidárias e pensam num algo maior, que é o Brasil, né? Não pode ter um cabo de guerra por questões
políticas eleitorais e vaidades, mas sim vão ter que se unir, buscar um entendimento para tentar tirar o Brasil desse quadro. Esse é o meu entendimento. Ainda temos mulheres inteligentes, ainda temos, né? Ainda temos, né? Ainda temos. Eu vou pedir que o doutor Sandro faça a sua próxima pergunta, por favor. Doutora Sarita, como é o comportamento de um dependente químico pós-internação e se ele aceita isso com a facilidade do tratamento e se os familiares também têm um apoio psicológico e quanto custa uma internação anual para um dependente químico? Bom, com relação ao comportamento, geralmente eles passam por algumas fases. Primeiro é a síndrome de desintoxicação. E aí os sintomas são variados de acordo com cada substância. Depois a gente trabalha conscientização da doença e, por fim, a prevenção à recaída, que aí é a ressocialização, né? Como retomar a sua vida, né, fora clínica, porque eles não estão lá, eles estão lá para ficarem protegidos num aparato fechado deles mesmos, né, e não de fora para dentro. Então, é trabalhado muito assim, a capacidade de recusar a substância, rever contextos onde a substância poderá facilitar a recaída, pessoas, às vezes estados familiares, emocionais que podem deixá-los vulneráveis. A família, por sua vez, eu não sei falar, né, hoje já trabalhei em outros espaços, aqui, Instituto São José e outros, não saberia dizer como é que está funcionando lá. Eu sei falar onde eu trabalho. Então, é oferecido um programa de família para que a família tenha um espaço de externar seus sentimentos, como é que ela está se sentindo, quais são os reflexos que a doença está causando na dinâmica familiar, como é que ela deve manejar para ajudar, monitorar para ajudar o seu familiar. Agora eu vou te dizer uma coisa, toda abordagem é motivacional, o tratamento é oferecido, mas nem todos que estão lá querem. Tem gente que vai lá para dar um tempo, para que a família resolva o problema que eles criaram, e para não perder o trabalho, porque foi ameaçado. Aí isso depende de cada um. A motivação e o tratamento, o estímulo, é ofertado o tempo inteiro. Mas aí essa decisão é deles. E a família, às vezes, quando chega a colocar, ela não aparece nem no programa de família, porque ela já está tão de saco cheio, tão cansada, que assim, ó, saber que ele está lá protegido, um alívio. Ela precisa de cuidar dela um pouco. Então, às vezes, não é porque não queira encarar o problema, não queira ajudar, mas às vezes o processo está tão desgastante que quando internou, está protegido, eu sei que lá ele não vai estar usando, a família sente um alívio. Às vezes não quer nem chegar perto. Isso também pode acontecer. Com relação à questão financeira, né, não saberia te precisar. Até porque a gente não trabalha por ano, na minha modalidade de tratamento. O tratamento é personalizado. Então, conforme a demanda da pessoa, ela pode ficar 30, 60, 15 dias. Então, depende. Né? O que eu sei te dizer é que na nossa realidade, a gente dispõe dos planos de saúde. Então, tem todos, né? Unimed, Agemed, Saúde Bradesco, Eletrosul, Caixa Econômica, Cacique, Banco do Brasil. Tem uma série de planos de saúde. Particular, eu não saberia te precisar quanto que está a diária. Eu teria que ver. Mas é muito menos do que se gasta com a doença e com o consumo, pode ter certeza. Queremos também cumprimentar e parabenizar pelo sucesso hoje da abertura do show da tarde. Ele deu um banho, uma música chocante, uma música que tem tudo a ver com a nossa mesa redonda de hoje, igreja, né, fé, família. Obrigado, Almiro Reis, pela sua vinda. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente os pares, cumprimente a doutora Sarita, faça aquela pergunta bacana, mas antes de 3 passos até o centro aqui, recebendo os aplausos! Será que eu estou preparado? Doutora Sarita, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu queria revelar um segredo para a senhora.
A minha filha, Ludmila, sofreu um acidente em setembro de 2000, 12 de setembro, no Rio. Caiu do quinto andar, uma agressão. Ela teve uma lesão no cerebelo, perda de memória. Mas graças às clínicas, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos clínicos e os remédios controlados, ela é quase perfeita hoje. Ela está enquadrada em todos os transtornos que está listado aí da senhora. Então eu queria agradecer, né, a gente, longos 15 anos que a gente vem penando aí com a filha, né, e ela recuperou tudo, que ela era muito inteligente, ficou no zero e recuperou tudo. Então eu não sei se ela já passou pela senhora aí, com os clínicos aqui, os psicólogos de Florianópolis, mas eu agradeço muito. E a minha pergunta para a senhora, posso fazer a pergunta para ela? Lógico, deve. É uma curiosidade. A partir de quando o tratamento de hospício, que era choque elétrico, lobotomia, é isso? Hospital de Barbacena, quando foi essa virada nesses tratamentos de pessoas com distúrbio? Olha, a gente vem de um movimento muito conhecido como antimanicomial, né, que tem origem italiana. Eu escuto muita bobagem, discursos inflamados de pessoas que nunca viveram essa realidade de saber da necessidade, da importância de um tratamento e da necessidade de muitos casos de uma internação, porque de fato nós temos esse histórico passado, né, desde queimar os loucos na fogueira, né, até depósito de gente, manicômio. As pessoas têm o estereótipo de clínica psiquiátrica de que vão para um sofrimento, vão ficar babando, e acabam tendo uma série de resistências por conta disso, pelo estigma do seu entendimento, né? A gente vem, eu diria que assim, a concepção de onde eu trabalho é uma clínica muito diferente, uma proposta diferente, né? Mas se formos falar mesmo de Instituto São José, que é um hospital maior, o IPQ, que é do Estado, né, eu observo esse momento que eles chamam de humanização no atendimento, né, que essa humanização do atendimento, ela vem de pelo menos, eu não vou fazer as contas da minha idade, que eu saí do Instituto São José já faz 20 e poucos anos, nós vamos pensar assim, uns 20 anos. E agora, infelizmente, a gente está com um problema muito grande, né, porque a nossa presidente, ela está com todo um projeto, uns malucos que estão aí, não sabem o que é doença psiquiátrica, de diminuir cada vez mais os leitos psiquiátricos. Nós já não temos para atender a demanda. E o projeto já diminuímos bastante mesmo no Instituto São José. E é triste, tá? Chega a gente ali vendo bichinho fora de si, com risco de suicídio e homicídio, e eles mandam embora, porque não tem vaga. E que bom, né, colocares isso. Eu sou uma entusiasta, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, trabalhar com a saúde mental é um desafio. Trabalhar com dependência química, a gente tem que se trabalhar no sentido de ter muita tolerância, porque às vezes o paciente acha que faz tudo redondinho, vai ali na esquina, depois da alta e recai. Mas acompanhar, eu sempre digo, cada paciente que deu certo, isso me mantém motivada, perseverante. E aqueles que não deram certo, me empurram, me impulsionam para buscar outras estratégias para tentar acertar. Não dá para a gente desistir. E o trabalho não é um trabalho solo, é um trabalho interdisciplinar. Né? Existe toda uma equipe voltada, engajada, né? E não pensem que é mais um número. A equipe se envolve e a equipe sofre quando não dá certo, sofre quando tem recidência da doença. Né? Existe um envolvimento, existe um cuidado, um querer cuidar. E esses resultados, como tu te permitisse, né, expor a tua questão pessoal, da tua filha, esse é o nosso pagamento. É isso que nos gratifica. Com certeza não é honorário. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, ao show da tarde, ao vivo, a nossa convidada central também, vamos ficar de pé um pouquinho. Agora, chegou a hora da academia. Por favor, escolha um número de 1 a 14, um número que tu tens assim, paixão. 5. 5.
Quem tem um microfone, quem tem um microfone aqui, o microfone. Quem é o número 5 aqui? Não, a mulher aqui, segura o microfone. Quem é o número 5, por favor? O número 5. Eu não sei quem é o 5, eu não sei. Daniel Nascimento. Esse não veio. Quem tem microfone? O microfone aqui, microfone. Pô, desce um banho, mas desce um banho também. Enquanto eu queria ficar lá isolado lá, também sozinho lá. Ficar lá isolado lá. Aí não dá, né? Quem é o 5? Quem é o 5? Quem é o 5? 5. Não sei, eu não sei. 5, deve estar escondido. Deve ser o Daniel aqui. Quem é? Daniel Nascimento. Então tá bom então. Tá bom então. Quem é o 5 aqui, por favor? 5. Daniel Nascimento. Eu chego lá numa clínica lá, eu não posso escolher o médico que eu gostaria. Aqui também ninguém pode escolher. Aqui ninguém pode escolher também. Aqui é a democracia, né? Aqui ninguém pode escolher. E, então, ela escolheu o número 5, o 5 é o doutor Daniel, então ele vai ter 2 minutos para fazer uma fala baseada nas respostas da doutora Sarita. Então, portanto, o doutor Daniel pode chegar até o centro, recebendo os aplausos! Mais uma vez, não temos palavra para expressar do quão grande e importante é o tema que hoje foi discutido, onde a doutora, com muita sabedoria e profissionalismo e perseverança nas suas colocações de palavras, acreditando em cada um dos seus pacientes, em cada um dos seus projetos, em cada uma das suas atitudes tomadas, que é no qual segura naquilo que faz e naquilo que tem feito, e mediante as brilhantes perguntas dos nossos companheiros da mesa, que nos ajudou a esclarecer, ficamos agradecidos, e que possamos cada dia mais, e junto, saber que não podemos botar o problema para debaixo do tapete, mas muito pelo contrário, que possamos realmente vir outras e muitas vezes a discutir esse assunto, porque ele é pertinente nos lares, na família, na sociedade, nos órgãos públicos, enfim. Se atravessamos, se passamos por os sistemas que hoje nos encontramos, é mais uma vez de nós sabermos que os problemas estão aí e precisamos ser tratados e tratá-los. Não adianta nós fingir que não temos. Como mencionou, de louco todos nós temos um pouco, mas vamos ser um louco consciente. E muito obrigado, é um prazer imenso. E que a senhora continue brilhando no seu profissionalismo e que continue chamando a atenção de toda a população, pois isso é fundamental, e que possamos cada dia mais, com eficácia e com sabedoria, podermos conscientizar que juntos somos mais do que vencedores. Que agradeço a oportunidade. Então, mais uma vez, queremos agradecer à Clínica Caminho do Sol, agradecer a presença da doutora Sarita. Quando eu entrevistei aqui, eu vi que ela transbordava de sabedoria, né? E para nós foi muito bom ela ter aceito o nosso convite. A bem da verdade, assim, a gente tem trazido para cá só gente, só craque, gente assim da mais alta qualidade. Queremos então agradecer a presença da doutora Sarita, ela vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre a fala, ela vai falar o que ela desejar, e depois ela já vai emendar para as suas conclusões despedidas. Eu peço que ela vá até o centro do nosso palco, por favor. Recebendo os aplausos! Bom, começo agradecendo, né? A oportunidade e parabenizando a equipe organizadora do programa pela escolha do tema, visto que ele é um tema de relevância social, é um problema de saúde pública, e que cada um ouvinte que estiver nesse momento na sua casa, que tenha se identificado com alguns dos sintomas, que tenha gerado alguma preocupação, ou que conheça alguém, que vocês possam estar levando esse conhecimento, essa abordagem, essa ajuda, que procurem um tratamento especializado, né? Procurem profissionais, procurem um tratamento, para que a doença não evolua. Então, existe tratamento, né? É possível isso. Eu me coloco à disposição através da Clínica Caminho do Sol. Hoje é a única clínica em Florianópolis que trabalha com internação. Nós não temos outra. Então, a gente trabalha com internação. Temos 12 leitos, capacidades para 12 leitos, o que permite personalizar o atendimento. Ela atende homens e mulheres maiores de 18 anos, diferentes convênios e diferentes questões, né, de problemas psicológicos e transtornos psiquiátricos. Então, a Clínica Caminho do Sol fica à disposição, né, ela fica em Capoeiras, e o telefone é
3248-3997. Ou 3025-3929. Tá? Se alguém tiver, se a gente puder ajudar de alguma maneira, ficaremos contentes. Então, é isso aí. Ela pode voltar lá, por favor, pode voltar lá, porque eu não pedi que ela voltasse. Ainda tem um ponto aqui. Então agora ela vai receber o carinho, o abraço dos nossos perguntadores. Por favor. Obrigado. Então, vou apresentar minha filha para a senhora. Que bom, será um prazer. Obrigado. Essa aqui é da Itália, né? Obrigado, cantor. Hã? Vou lá, rápido. Opa. Bem rapidinho. Obrigado. Tá bom. Vem aqui, continua aqui. Agora não se mexa. A doutora... Silêncio! A doutora Sarita agora ela é um poste, não vai se mexer. Quem quer sair na fotografia? Doutor Almiro ali. Obrigado por estar ali. Também o homem que duvidou da ciência, fica ali, duvidar da ciência, fica ali, duvidou da ciência. Deixa eu ver agora aqui. Ele está com um colete hoje muito... Não joga no chão! Ele está com um colete bonito. Ali é o homem do colete, o homem do colete, o colete bonito. Agora é o seguinte, né? 3 vamos para a minha mulher, vamos botar mais uma mulher ali, por favor, lá, a doutora Jesus ali, no meio do colete, ali no meio do colete. Agora encosta bem, aperta bem. Olha lá, capa do jornal, fica esperto. Meu Deus, olha aí, ó. Olha que bacana aí. Muito bem, agora calma, agora é o seguinte, o homem do colete pode sentar, pode sair ali. O doutor Rogério leva essa fera até a sua poltrona ali, doutor Rogério, direitinho. Vamos aplaudir, Jesus, aplaudir. Isso, agora pode voltar lá. Almiro, ó, leva essa fera até a sua poltrona, por favor. Pega na mãozinha direitinho. Obrigado. A gente mostra para o mundo que é possível as pessoas serem respeitadas e educadas. É possível isso, a gente ficar 2 horas no silêncio, todo mundo atentamente ouvindo o que a pessoa está perguntando, depois que está respondendo. É possível isso, acho que é possível. Mas agora no show da tarde vem aí o embaixador da paz! Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Boa tarde, pessoal da mesa, especial a doutora Sarita, que hoje nos presenteou com todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Está preocupada com a saúde, está preocupada com o trabalho. A clínica Caminho do Sol, ela é a luz que trouxe ao programa Tadeu Soares, Show da Tarde, a esperança de as pessoas que têm problema com seus filhos, alcoolismo, droga, de se recuperar. Meus parabéns e obrigado pela sua oportunidade. Agora no Show da Tarde vem aí o nosso professor, jornalista, mais de 160 livros, Ramos Donato! Momento de interligação que houve aqui. O Rogério questionou doença ou não. A Ruth, a sua perplexidade em ver que os governos apenas muito tempo depois se pronuncia através da imprensa a respeito do assunto aqui tratado. Mas na realidade, o governo só age e só passou a agir quando mentes mais lúcidas criaram leis dizendo que era doença. O governo só pode agir quando isso é catalogado como doença. Caso contrário, não agiria nunca. Graças a Deus,
foi catalogado como doença. Nós vivemos num país hoje de perplexidade. Quando você vê que se dá dinheiro a um país construir um porto, enquanto nossos irmãos estão morrendo nos corredores de hospitais. Quando se dá dinheiro a outros países para fazer coisas que não nos beneficiam, e nós vemos escolas caindo aos pedaços. Quando vemos que um país comemora o seu dia maior de independência e se constrói uma barreira de aço, um muro da vergonha, deixando o povo do lado de fora. Falou-se aqui em transtornos, muito bem falado. A síndrome do pânico, que a cada dia o brasileiro vai tendo mais. Nasce como nascesse do chão. Nasce o pânico quando você vê a conta da tua luz, do teu gás, do teu aluguel, da tua comida. Síndrome do pânico brasileiro. Perplexidade em saber que tudo aquilo que você diz aqui, você não encontra um eco. Não encontra alguém para te dizer, você tinha razão. Eu vou formar uma corrente contigo e com todas as pessoas de bom senso para que isso pare de acontecer. Perplexidade em saber que hoje, aos 80 anos, eu nada mais posso fazer para melhorar o meu mundo. E agora no show da tarde, a nossa convidada central, se ela desejar, ela vai poder utilizar a fala dela novamente, se ela desejar. Portanto, vem aí o nosso presidente, Dr. Valdir! Meu amigo Tadeu, muito obrigado por essa oportunidade que você tem me proporcionado. Doutora Sarita, você não imagina o quanto nós ficamos felizes em saber que essa audiência para todo o Brasil, em Santa Catarina, está te ouvindo, está te vendo. Estas palavras, essas respostas com ênfase, muitas pessoas não sabem. Eles não vão para a frente da televisão para ouvir e ver que cada dia que passa as crianças mais perplexas, mais problemas estão nos trazendo. Problemas existem, soluções também. Eu lhe perguntaria, doutora Sarita, você se sentiu constrangida ou ofendida pelas perguntas formuladas pelos nossos representantes? De maneira nenhuma. Essa era a proposta do programa. Foram todas perguntas que agregaram para que a gente pudesse esclarecer mais, né, a temática proposta hoje, que era trabalhar a saúde mental. Na verdade, a gente falou das doenças, né? Mas o nosso objetivo, o que eu trabalho, é a saúde mental. Todos os critérios diagnósticos, eles vão diagnosticar a doença, não a pessoa. A pessoa é muito além da doença que ela pode estar apresentando, né? E as causas de todas essas doenças são multifatoriais, né? Biológica, psicológica, social, física, espiritual. Então, é muita coisa. Olha, eu fico mais feliz porque sabendo que eu tenho uma filha fazendo faculdade de psicologia e vendo essa doutora Sarita com todo esse conhecimento, olha, minha filha, o pai está feliz com isso. Uma boa tarde, que o programa Show da Tarde continue com Tadeu Soares. E agora no Show da Tarde,
o grande parceiro do prefeito Ramon, lá de Biguaçu, vai desfilar aqui no palco da Primer TV. Portanto, tudo certo lá em cima? Tudo certinho? 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 Vem aí, ele, Raul Seixas! Enquanto você se esforça para ser o sujeito normal e fazer tudo igual, eu no meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. A loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, graças a Deus. Ok. Vamos aplaudir Raul Seixas. Mais aplausos. Como é que está o prefeito? O prefeito está bem, mandando um abraço para você. E achou que foi exagero, muito jornal, de você precisa ler, prefeito, saber o que está acontecendo. O prefeito não sabe ler? Sabe, mas ele achou que era muito jornal para ele. Agora, e você quem é? José Serino Raul Seixas! Raul Seixas! E vem aí os 10 mandamentos! A todos, os nossos sinceros agradecimentos, os nossos parabéns por você existir, é claro, parabéns por você existir e que você continue conosco. E agora, para que nós possamos fechar o nosso dia, a nossa mesa redonda com chave de ouro e que todos nós possamos voltar para o nosso trabalho, para a nossa casa, com a nossa bateria recarregada. Vem aí o renomado Bispo Alceu! Aí, garoto! Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, doutora Sarita, amigos, é um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui no Show da Tarde, concluindo essa programação. Doutora Sarita, parabéns pelas suas colocações. E eu acho que todas as pessoas que fazem alguma coisa para aliviar o sofrimento do ser humano, tirar a depressão, né, libertar as pessoas
das suas angústias, das suas dores, das suas tristezas, aliviar realmente o fardo pesado de angústia, né, que muitos vivem nos dias atuais, e cada ser humano sofre com algum tipo de problema, e os problemas têm muitas origens. A senhora sabe disso, né, doutora? Tem muitas origens. Pode ser um problema sentimental, um problema familiar, um problema em vários sentidos que fazem as pessoas sofrerem. Mas o que eu quero falar é sobre o poder de Deus, que quer realmente também agir para aliviar o sofrimento humano. O poder de Deus, porque nós fomos criados por Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos corpo, temos alma, temos espírito. E muitos são os problemas que dá para se resolver conforme a doutora explicou, né? Com tratamento médico, enfim, com todo o trabalho da medicina, da psicologia, dá para se resolver inúmeros problemas. Mas existem problemas que muitas vezes não se consegue resolver. Por mais que se trate, por mais que o profissional trabalhe, por mais que seja capacitado, habilitado, existem problemas muito difíceis. E na hora que você enfrenta um problema difícil, seja no sentido do coração, do sentimento, da mente, da vida, da casa, da família, da saúde em termos gerais, a fé sempre é a solução. A fé sempre traz a luz de Deus que ilumina a vida, que dá forças para viver, que faz a pessoa olhar para frente, querer lutar contra o problema e viver. Que é inclusive importante, doutora. A pessoa que tem depressão, ela quer morrer. Muitas vezes, certos tipos de depressão. Não é verdade? Ela quer morrer. E a pessoa que tem depressão, muitas vezes, ela se entrega ao problema. Agora, a fé faz a pessoa querer viver e lutar contra o problema. A fé faz com que Deus traga a paz. E existem problemas também, que são problemas espirituais. Eu não sei como a senhora vê essa questão, mas existem problemas espirituais, oriundos de forças malignas, que também atacam, muitas vezes, a vida. E só o poder de Deus para libertar. Então, o poder de Deus, ele age em todos os sentidos, porque Deus ama ao ser humano, ama a todos e quer abençoar. Mas talvez você diga, mas se Deus ama, por que então existe gente sofrendo? Porque existe também o livre-arbítrio. A liberdade de cada um decidir a sua vida. Por isso que, a partir do momento que eu tenho fé, eu decido vencer. A partir do momento que eu tenho fé, eu decido superar. Eu decido sair do sofrimento. Eu decido lutar pela minha felicidade. Então, por isso que Deus abençoa quem tem fé. Se você está passando problemas, seja em que área for, e não sabe o que fazer e não está conseguindo vencer, tenha fé. Mas tenha uma fé prática, não uma fé parada, uma fé prática, uma fé que busca, uma fé que ora, uma fé que luta, uma fé que confessa a vitória, uma fé que vai atrás, que quer viver. Viva, seja feliz, porque tudo tem solução pela fé. Deus abençoe a todos, um abraço, parabéns, doutora Sarita, parabéns a todos, felicidades, até o próximo show da tarde.